Questão 46/90, ela vai dizer o seguinte aqui pra gente. A definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial ao quê? Essa aqui é uma questão clássica da prova do Enem, tá? Ela tem até um certo padrão de cobrança. Você vai perceber que a prova de linguagens e a prova de humanas, ela é muito parecida, ela é muito estratégica dentro do ponto do que ela cobra, e ela valoriza muito aquele aluno que vem fazendo boas provas. Isso significa que, se você está sentindo dificuldade na interpretação, com menos de 35 acertos, tá? É porque você fez poucas provas. Esse é um ponto positivo. Quanto mais provas você fizer, mais rápido você fica e mais fácil é a interpretação das questões, tá? Então vamos lá. Essa questão, eu já tenho algumas palavras-chave, ó. A definição de sertão, descrita no bordado, associa esse recorte espacial. Eu quero que você anote aí a palavra recorte espacial, ó. Recorte espacial você pode sempre associar a um conteúdo chamado espaço geográfico, tá? Geográfico, beleza? Quando você lê também aqui essa palavra sertão, você pensa em qual região do Brasil? Você pensa em São Paulo, Rio de Janeiro, você pensa no Rio Grande do Sul, você pensa no Nordeste, por exemplo, sertão nordestino, né? Você pode até ver a maquinaria, costura e fios de memória, revista brasileira de pesquisa, fotografia abordada. Então, sertão, geralmente, a gente vai sempre remeter à ideia de Nordeste, tá certo? Nordeste. Sertão, a gente pode remeter também à ideia de sertanejo, tá? E sertanejo, né? Não pensa só na música, não é Gustavo Lima, né? Gustavo Lima e você... Não é sertanejo, não, da música, não. Sertanejo mesmo do sertão nordestino. Sertanejo vai ter que associar, por exemplo, aquele cara que trabalha no campo, né? Uma outra palavra que a gente pode usar, como, por exemplo, a ideia de camponês, tá certo? Bom, essa palavra aqui, ela é essencial para você entender. Perceba que eu tô só te ajudando rapidamente a acertar 3 questões na prova do Enem 2025, que vai cair com a mesma palavra. Porque tem um que chega para mim e pergunta pelo seguinte, né? Falando assim, Renato, mas como é que eu sei que a questão tá falando de trabalhador? Como que é o trabalhador que tá sendo afetado, por exemplo, pela maquinaria, o avanço lá da ferrovia, né? E aí, no todo o texto, ele tá falando sobre sertão, sobre sertanejo e tudo mais. Quem que é o sertão? Quem que é o sertanejo? É o indígena? Tá? É o africano? É lá a população do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina? Não, sertanejo é o sertão, o camponês, aquele cara que trabalha no campo, no Nordeste. E qual que é a relação? Que tipo de agricultura esse cara faz? Se a gente associa, por exemplo, esse conteúdo inicial de espaço geográfico com o conteúdo da geografia, que a gente chama de agricultura, nós podemos falar sobre os tipos produtivos. Toda vez que eu pensar em Nordeste, sertanejo, campo, camponês, eu não vou pensar na agricultura moderna. Eu vou pensar numa agricultura mais familiar, talvez. Eu vou pensar numa agricultura que a gente fala aqui, até mesmo uma agricultura tradicional. Essa agricultura tradicional, ela tem uma relação, ou seja, ela é menos tecnológica e ela envolve muito mais o conhecimento do campo, né? Porque ele é um sertanejo. Ou seja, esse conhecimento do campo é chamado de saberes empíricos, tá? Saberes empíricos envolve basicamente saberes baseados na experiência. Então, esse sertanejo, ele sabe plantar, ele sabe colher, ele sabe quando vai chover, ele sabe quando vai fazer seca. Como que ele sabe isso? Porque ele é cientista? Porque ele estudou na USP? Porque estudou na UFMG? Porque ele viu o jornal e assistiu na TV? Não, porque ele tem experiência com aquele campo, ele tem saberes empíricos. Saberes baseados na experiência, entendeu? Então ele está sempre relacionado ali com aquele campo. Além disso, além dele ter esses saberes que ajudam do ponto de vista da agricultura, esse sertanejo, ele ama a sua terrinha, né? Quando olhei a terra ardente na fogueira São João, Asa Branca, as musiquinhas que a gente tem, as músicas que a gente lembra do sertão nordestino, quando a gente lembra ali com aquela memória. Então ele lembra, ele gosta daquela terra. Quando ele sai daquela terra em busca de oportunidades, ele até lembra saudades da minha terra. Então ele gosta do seu sertão, ele tem orgulho do seu sertão, ele tem laços com aquele sertão, ele tem laços com o espaço geográfico, porque o espaço geográfico pode estar relacionado a lugar, paisagem e território, tá? Ou seja, a gente pode relacionar espaço geográfico com lugar, paisagem e território. Perceba que território envolve limites territoriais, como fronteiras, né? O Brasil é um território unido como nação, unido como língua, como um só povo, né? Envolve muito mais a ideia de fronteira, né? A ideia de soberania. Já paisagem é um recorte, é uma foto. A paisagem rural, a paisagem urbana, a paisagem que se transforma com a modernização e com o passar do tempo. Mas o lugar, ele não é um recorte. O lugar, ele é o pertencimento. O lugar, basicamente, é quando a gente fala de laços de onde você mora, de onde você vive, a cidade onde você mora, né? Então você diz, aqui é o meu lugar. Por que aqui é o meu lugar? Porque é onde eu me encaixo, é onde eu lembro. Aquela música, o meu lugar, né? Que tem lá. Hoje eu tô trazendo conteúdo. Ou seja, em uma questão que é uma das questões mais fáceis de história da prova do Enem, tá? Eu consegui já revisar para você em alguns minutos
quase 3, 4 conteúdos que vão cair na prova do Enem 2025. Então, na prova do domingo que você for fazer, tá? Quando você abrir aquela prova, só com a explicação dessa questão, terão pelo menos 3 a 4 questões sobre esse conteúdo, tá? De tópicos diferentes. Uma falando sobre transformação da paisagem, onde o homem transforma a paisagem, né? E ele afeta uma ação antrópica. Vai cair questão falando sobre saberes dos povos tradicionais, que são chamados saberes empíricos. Vai cair uma questão falando sobre o sertão, sobre agricultura, que a gente chama de agricultura mais tradicional familiar. E a quarta questão é uma questão que fala sobre cultura, que nesse caso é sertão, é a avó bordando caminhos com linhas coloridas, ou seja, uma avó, a gente relaciona isso aqui à cultura. E o que a gente está trazendo aqui? O que tem a ver aqui sertão é a avó bordando caminhos com linhas aqui? Olha só, a definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial ao quê? Sertão, quando a gente pensa uma avó abordando essa ideia de sertão, a gente pensa uma questão de cultura, roteiro de turismo, economia, a gente pensa em trajetos e movimentos holísticos. Renata, eu não sei o que é movimentos holísticos. Existe até um modelo de redação que a galera usa, né? Que é a ideia justamente do quê? Repertórios holísticos, eu acho que é assim, né? Modelos holísticos que chamam, tudo mais, né? Tá fazendo mágica aí pra professora de redação, né? Mas existe aí também uma das estratégias que é isso. O que é algo holístico? Algo que encaixa em tudo, né? Se você não sabe o que é algo holístico, um repertório holístico, um modelo holístico, é algo que encaixa em tudo, é algo meio que abrangente, né? É algo amplo. Então, trajetos e movimentos holísticos não é algo holístico, né? Mas até algo mais específico. Pensa que o lugar, ele não é o amplo, o lugar é algo direcionado, é aquele específico. O seu lugar é em qualquer lugar? Não, o seu lugar é em um lugar que você lembra, entendeu? Então, ele não é holístico, mas ele é singular, ele é específico seu, entendeu? Ele não é de todos, o seu lugar é o seu lugar, né? Dentro desse fundamento que a gente associa, ora, a definição de sertão descrita no bordado, associa esse, deixa eu tirar o chat aí pra galera que vai fazer a prova junto, né? Associa vivências e itinerários socioafetivos. Perfeito. Ou seja, ela associa a definição de sertão com recorte espacial, relacionando o quê? Vivências, itinerários. O que são vivências e itinerários, né? Socioafetivos. Basicamente, é o conceito de experiência, é o lugar, são basicamente lembranças, são memórias socioafetivas. Eu poderia substituir a palavra vivências e itinerários por memórias socioafetivas ou laços afetivos com a minha terra. Quando eu digo que eu tenho um lugar, eu estou dizendo que eu tenho um laço afetivo. É isso que faz, por exemplo, quando a gente viaja ali, e na última prova que a gente fez do Enem 2022, né, ali regular, como é que caiu uma questão? A moça dizia que ela lembrava com o pai dela, e ela dizia que era o povo do Rio. Quando ela lembrava dessas memórias, ela dizia, olha, aprenda com o Rio, fique em silêncio. Ficávamos 2 horas escutando o Rio. E aí a questão perguntava, esse recorte em que associa, basicamente, olha só, elementos da natureza, um lugar, olha só, um lugar, né, um lugar. Há uma moça dizendo que ela lembra daquele lugar dela com o pai dela, ela está associando isso ao quê? Aos laços afetivos, entendeu? Memórias afetivas daquele lugar. Não é espiritualidade, religiosidade, não é questão econômica, entendeu? Não é marcações, ó, fronteiras e demarcações territoriais. Estaria definindo um território, profissões, interesses econômicos. Isso aqui está falando muito mais de questão monetária. Laços socioafetivos envolve cultura, é algo que não pode ser comprado, é algo que não cabe dentro de um museu. Né? E outras questões também colocaram isso também, né? A ideia de que a memória, a tradição oral, a tradição linguística, a cultura é algo irreparável, é algo insubstituível, é algo que não tem como você repor, entende? Como a destruição do Museu Nacional, né? Quando você destrói ele ali, você está destruindo um laço, uma memória, às vezes socioafetivas, que ali estava, por exemplo, registrada ou gravada, mas que uma vez perdida não tem como ser recuperada, ficam apenas na memória, são as vivências, tá? Quando morre aquele povo, morre junto com ele, às vezes, a cultura, se a gente não preservar ela. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado
ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.